Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Imigração USA. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e todo domingo aqui na Record Américas, eu e você, brasileiro que está nos Estados Unidos ou que está no Brasil ou em qualquer lugar do mundo e que tem interesse, curiosidade, vontade, desejo de saber mais a respeito da vida nos Estados Unidos, nós dois temos um encontro marcado, vários de nós, milhares de nós temos esse encontro marcado para falar de assuntos que são correlatos à questão imigratória. Porque falar de imigração é mais do que falar de lei, é mais do que falar de presidente, deportação, detenção, visto, é falar de vidas. E o que é mais importante num projeto imigratório, na maioria das vezes, do que a questão familiar e o impacto aos filhos. Gente, nesse domingo a gente vai falar com Silvia Falcão. Silvia, que é fonoaudióloga, treinada no Brasil e licenciada nos Estados Unidos, faz um trabalho fantástico com crianças, em grande maioria, não exclusivamente, mas em grande maioria, autistas, e que precisam desse acompanhamento que é essencial no desenvolvimento dessas crianças que são neurodivergentes. Silvia, seja bem-vinda ao Conexão Imigração USA. Muito obrigada por esse espaço, Renata. Eu preciso dizer que ser mulher é desafiador. Desafiador. Ser mãe, mais ainda. Mais ainda. Você me contou que você tem 2 filhos. Sim. Agora, trabalhar com a esperança das mães de seus filhos, num projeto tão incrível, é realmente um superpoder. Me conta um pouco a respeito do trabalho que você faz na Provita. Na Provita a gente trabalha com muita dedicação e eu diria que vocação. Então, as pessoas que hoje trabalham junto a mim na Provita, todas somos muito dedicadas e muito o que a gente tem para doar é exatamente o que você falou, a nós mesmos, né? E é um trabalho de doação. É um trabalho de doação. Então, a gente trabalha com linguagem infantil, de 0 a 18 anos. E com qualquer tipo de distúrbio de linguagem. Então, a gente tem crianças que têm alguma dificuldade na fala, de forma leve, tem crianças que têm tem crianças que são autistas, tem crianças que têm alguma deficiência, às vezes auditiva, que também interfere na fala. São mais de 700 famílias que a gente procura ajudar semanalmente. Olha que incrível. E quando a gente fala da fala, dos distúrbios da fala, para mim, como mãe, eu tenho 2 filhos, um menino de 21 e uma menina de 11, e os meus filhos nasceram aqui, mas eu sempre inculquei neles a necessidade de falar português. Os 2 falam português e espanhol, além do inglês, mas tem um período que é desafiador, que a criança não quer falar. O português. Mas eu ouço com muita frequência as mães falando a criança está confundindo os 2 idiomas ou está criando um problema num idioma. Como que a criança, isso para mim é uma curiosidade, como que a criança coordena o bilinguismo no desenvolvimento dela? Naturalmente. Naturalmente, A nossa janela da fala, Renata, é até os 9 anos. Então, até os 9 anos, a gente pode adquirir com mais facilidade outros idiomas. Então, você pode falar 3, 4, 5 idiomas com muita naturalidade se você é exposta a ele. Então, uma criança que não tem nenhuma neurodivergência, uma criança neurotípica, ela tem uma facilidade de adquirir os 2 idiomas com tranquilidade. Então, é mito quando a gente fala ela está confundindo. O que a gente tem que ficar muito atento, porque hoje a gente escuta muitos médicos e muitas pessoas deixando de avaliar sua criança quando ela demonstra algum atraso na comunicação, porque a criança ela pode não desenvolver a fala com rapidez, mas a comunicação ela tem que ser desenvolvida. Então, qualquer palavra que ela fala no início da vida, entre ali os 11 meses, 1 ano até os 2 anos, se ela tem intenção de comunicar, ok, você pode ali pensar que ela está se desenvolvendo naturalmente. Mas se a gente percebe que ela não tem intenção de comunicação, a gente precisa avaliar. O que eu diria que não tem intenção de comunicação, para não confundir? Ela repete palavras, mas sem sentido. Ela fala uma palavra que não está no contexto. Fala palavras, que às vezes não está num contexto. Então, isso ela
pode estar desenvolvendo algum atraso de comunicação, e aí sim a gente tem que avaliar. E você comentou que o trabalho da Provita, e eu quero voltar e falar da Provita como empresa, claro. mas é porque para mim esse é um assunto fascinante. É um assunto que a gente pode... A gente vê aqui nos Estados Unidos, eu como advogada de imigração, vejo com muita frequência a questão do impacto de um diagnóstico de autismo em famílias imigrantes, né? Porque na maioria das vezes... Eu ouço dois cenários, tá, Silvia? Um é a mãe que tem uma criança autista no Brasil e que ela vem para os Estados Unidos porque apresentaram para ela a perspectiva de que terapias nos Estados Unidos são mais avançadas, são mais acessíveis. Ou a mãe brasileira que tem uma criança americana e que essa criança é diagnosticada com autismo e ela tem um receio, né, de que uma volta ao Brasil vai causar um atraso a essa criança. Como é que é o trabalho que a Provita faz com crianças que são neurodivergentes? Qual é a gama de trabalho que vocês atuam hoje? Acolhe as mães, elas vêm até a nós ou com o seguro do governo, porque a criança é americana, e a gente faz uma avaliação, existe uma equipe e nós temos fonoaudiólogos licenciados, porque existem duas licenças para atender. Então, tem a licença que a gente diz que é a licença High License, que é um fonoaudiólogo licenciado, que fez um mestrado nos Estados Unidos e aí tirou a licença tanto da Flórida quanto a licença da ASHA. Esse profissional que pode fazer a avaliação, então ele faz a avaliação. E existe uma outra licença, que é a licença de assistant, que é o profissional que às vezes tem, que é a grande maioria, que tem a sua licença no Brasil, é formado no Brasil e consegue retirar essa licença aqui, que é o meu caso. Então, a licença de Speech Assistant, você pode fazer as terapias com as crianças. Então, depois da avaliação, nós profissionais assistem, a gente faz as terapias. Então, são as terapias, elas começam logo depois da avaliação. E você vê, o que você vê como a maior dificuldade para essas mães brasileiras com filhos autistas na questão de desenvolvimento da fala dessas crianças? As mães falarem português em casa e as crianças irem para a escola e fazer terapia com o ABA, que é a terapia de comportamento, e a terapia da fonoaudiologia em inglês. E isso deve causar uma grande confusão na cabeça da criança neurodivergente. Confusão. Então, você tem visto um aumento no número de crianças em casas binacionais ou internacionais ultimamente? Um aumento em demanda, digamos assim? Eu diria que tudo. Não acho que é só mesmo nas casas onde... Não, eu diria que é de uma forma geral. Tem aumentado muito o diagnóstico e a demanda tem crescido muito, Renata. Muito. Nós temos aí dados de 2022, que a cada 30 crianças nascidas, uma eu fiquei estupefata com o número. Mas é claro, acho que é importante a gente ressaltar que esse diagnóstico ele vai desde do autismo mais leve até o mais extremo. Mais extremo, exato. Eu acredito, eu vou falar isso como mãe, eu não sou profissional da área de saúde, mas eu acho que hoje a nossa geração, eu tenho 42 anos, você com certeza é mais jovem do que eu. Eu, 42. Então você está com a cara muito jovem para a sua idade. Mas a gente vê hoje uma desmistificação do diagnóstico. Na minha época, ninguém falava de diagnóstico. A minha filha, esses dias, estava conversando comigo que o professor dela tem uma deficiência, né, um professor de história, e ela estava horrorizada de como as crianças estavam fazendo piada e não respeitavam ele. E eu fiquei pensando, quando eu estava na 6ª série, como era o inverso. Cresci no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o carioca já te vê e já te põe um apelido. Então, existe uma sensibilidade, acho que muito maior, uma propensão a buscar respostas, né? E isso talvez tenha contribuído para o aumento no diagnóstico, não no aumento na existência, mas talvez um aumento no diagnóstico. Eu acredito, isso já se foi comprovado, sim, aumentaram muito o diagnóstico, que no passado eram outros diagnósticos, a gente usava outra nomenclatura. Mas também existe um aumento que, além da nomenclatura, existe um aumento inquestionável e existem muitos estudos que estão em andamento, muitos estudos
que vão ser longos, são demorados e que estão em andamento, para saber exatamente assim as outras causas, porque hoje a gente tem a causa genética, as variações genéticas é a causa que hoje a gente tem comprovada pela ciência. Claro. Mas existem também opiniões, suposições, e é assim que começa o estudo, né, com questionamentos. Então os estudos eles estão aí a caminho de a gente ter outras comprovações ou não. E Silvia, eu tenho uma curiosidade, porque dentro do direito imigratório, fonoaudiólogos, porque, me corrija se eu estiver errada, a fono e o audiólogo nos Estados Unidos são duas funções diferentes. No Brasil é só uma coisa. Então aqui a fono é a speech therapist e o audiólogo é o audiologist. Yeah. Completamente separados. Completamente separados. E outra profissão. Uma peculiaridade é porque o speech therapist, ele é uma das profissões classificadas no Schedule A. E o Schedule A permite que certos profissionais da saúde tenham uma facilidade em se legalizar. Não é um carte blanche, mas você precisa ter a licença. É bem mais rápido. Exato. E por isso é que eu quis explicar exatamente as duas licenças que a gente tem dentro do speech therapist. Porque é uma grande oportunidade para o brasileiro, como foi para mim. Não é porque você não tem uma licença de speech pathologist que você não é considerado um terapeuta e considerado pela imigração uma necessidade, vamos dizer assim. Então é por isso que eu acho que é bom explicar, para as pessoas entenderem quem tem esse sonho de vir para os Estados Unidos, quem tem o curso de fonoaudiologia no Brasil e atua como fonoaudiólogo, ele tem a possibilidade de vir, se conseguir a licença somente pela aplicação, que é a licença de assistente. Então a gente consegue assim ajudar o fonoaudiólogo que tem esse interesse de conseguir a licença de assistente, que ele já pode atuar imediatamente e assim caminhar para um full license. Um full license, exatamente. O que você diria? Claro, a licença é um passo aqui. Mas o que você diria que é a coisa mais importante que uma fonoaudióloga brasileira precisa fazer? Ela acordou e falou, cara, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero atuar nos Estados Unidos. O que é a primeira coisa que você acha que ela deveria fazer? Estudar inglês, porque a demanda ela existe muito aqui. Nós somos valorizados profissionalmente, nós somos valorizados pelas famílias e os Estados Unidos precisa muito, a gente precisa muito de bons profissionais. A nossa maior dificuldade hoje na Provita é manter bons profissionais. Eu acredito que a medicina no Brasil, e está mudando, o Brasil está começando a copiar o modelo americano. Porque nos Estados Unidos, eu vejo a medicina, a aplicação da medicina como sendo muito mais multidisciplinar e o médico sendo como que o sol daquela constelação. Mas ele só aparece, assim, para assinar, para cortar, é diferente. E no Brasil, eu acho que o acesso ao médico era, né, muito mais direto. E é uma dificuldade para o brasileiro se adaptar à medicina dos Estados Unidos por causa disso. Mas é porque aqui, comercialmente falando, para o fonoaudiólogo ganhar mais, ele tem que cobrar mais, o serviço dele tem que ser diferenciado. Então, eu acho que é como nutricionista, é como fisioterapeuta. Então, por exemplo, se você tem filhos aqui, a enfermeira faz a maior parte do seu pré-natal, mais do que o médico. Exato. E você mencionou que as fonoaudiólogas são mais valorizadas aqui. São mais valorizadas aqui. A grande diferença da atuação do fonoaudiólogo aqui, porque aqui a gente tem muitos protocolos. E isso facilita muito, porque a gente usa, a gente padroniza. Então, é tudo muito padronizado. Então, para um atendimento de gagueira, faz uma avaliação específica, muito protocolada, e aí depois vai na terapia, nós já sabemos usar as estratégias corretas, já tudo padronizado. Então, é tudo assim, step by step, parte por parte. No Brasil, a gente tem um acolhimento muito grande, mas ainda assim
Eu não posso falar de hoje, porque faz muito tempo que eu saí. E eu não atuo já há alguns anos, mas desde quando eu saí, era muito generalista, sabe, o atendimento. Eu adorei conversar com você a respeito do seu trabalho como fonoaudióloga na Provita. E para você que ficou com a gente aqui esse domingo com esse assunto tão interessante, lembre-se que domingo que vem, antes do Domingo Espetacular, tem mais Conexão Imigração USA aqui na Record Américas. A gente volta e até lá.